Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos seguir a nossa playlist de Física aplicada para o ensino médio. Dentro dos estudos da eletricidade, nós estamos vendo nessa sequência trabalho e potencial elétrico. Vamos ver agora a diferença de potencial elétrico, o DDP, num campo elétrico uniforme. Então agora é a diferença de potencial elétrico num campo elétrico uniforme. A definição é essa. É a diferença do potencial elétrico entre dois pontos. O cálculo vem da subtração do potencial elétrico maior pelo menor. Então fica assim. O potencial elétrico no ponto A menos o potencial elétrico no ponto B. Aqui nós temos a representação de um campo elétrico. Nós temos aqui essas linhas, chamadas linhas de força, elas são paralelas. Evidentemente que elas são invisíveis, mas é assim que a gente deve considerar. Aqui nós temos a indicação das cargas positivas e aqui das cargas negativas. Nós temos aqui, podemos dizer, uma placa A e aqui uma placa B. Nós sabemos que os campos elétricos nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas. Por isso nós temos as setas nesses sentidos, saindo da esquerda para a direita. Porque aqui está o positivo e aqui está o negativo. Então essa é a ideia do campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza vetorial, por isso a gente coloca a setinha. Muito bem, nós queremos chegar numa fórmula que nos dê o quê? A diferença de potencial entre dois pontos em um campo elétrico uniforme. Para a gente começar, vamos lembrar dessa fórmula, já demonstrada nos vídeos anteriores e também já usada em outros exercícios. É o trabalho da diferença potencial entre dois pontos. O trabalho da força elétrica entre o ponto A e o ponto B é igual à carga de prova vezes o potencial elétrico do ponto A menos o potencial elétrico do ponto B. O que é que nós vamos lembrar aqui, pessoal? De trabalho, de uma forma bem geral. Trabalho é força vezes o deslocamento. Ok? Agora vamos ver o seguinte, o que é força elétrica? Tudo já estudado. Força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a carga de prova. Então eu vou adaptar isso aqui. O trabalho da força elétrica de um ponto ao outro, vou chamar de AB, é igual a força elétrica agora. Força elétrica vezes a distância. Então, o trabalho de AB é igual à força elétrica. Observe que a força elétrica é campo elétrico vezes a carga de prova. Então, eu posso trocar aqui por E vezes o Q, que é igual, né? E continua multiplicando pelo D. Então, na nossa expressão aqui, ó, eu vou trocar isso por isso. Porque o trabalho de A até B é campo elétrico vezes a carga de prova vezes a distância. Então, E vezes a carga de prova vezes a distância. E vou copiar o resto. Q vezes VA menos VB. Lembrando que VA é potencial elétrico no ponto A e VB é potencial elétrico no ponto B. Vou trazer aqui para o alto. Observe nessa expressão, tem Q no primeiro membro da equação e tem Q no outro membro da equação. Então podemos simplificar. Ficamos com E vezes D igual VA menos VB. Agora eu quero que você olhe nessa definição. Quando falamos de diferencial, potencial ou tensão elétrica, a gente chegou à conclusão que o U é igual a VA menos VB. Então, ou seja, a diferença potencial é igual a VA menos VB. Então, na nossa expressão agora está aparecendo VA menos VB. Então, nós podemos substituir pelo U. Então, aqui, ó, é igual a U. Então, eu já tenho uma fórmula. Esse U agora vai representar isso aqui, ó. Diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um campo elétrico uniforme. Então, o U vai ser igual
ao campo elétrico vezes a distância. Então, nós chegamos a essa definição, que U é igual a E vezes D. O U significa exatamente diferencial de potencial elétrico entre dois pontos de um campo elétrico uniforme. O E significa intensidade do campo elétrico e o D é distância. Muitas vezes pode ser usado essa expressão aqui, ó. E vezes D é igual a VA menos VB. Recapitulando, campo elétrico vezes a distância é igual a potencial elétrico do ponto A menos potencial elétrico do ponto B. Então, pode ser usado a depender das informações denunciadas. Vamos fazer um exercício usando essa aqui, ó. Na figura estão representados os vetores de um campo elétrico E. As placas paralelas A e B de potencial indicado estão distantes 2 centímetros. Determine a intensidade do campo elétrico entre as placas. Então aqui a representação da figura. Nós temos aqui o campo elétrico, nós estamos vendo o sentido da linha de força, estão indo da esquerda para a direita, então evidentemente nós temos as cargas positivas aqui e as cargas negativas aqui. Nós sabemos que os campos elétricos nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas. Então eu tenho uma placa A e tenho uma placa B. E a distância entre elas, as placas são paralelas, é 2 centímetros. E ele fala no enunciado as placas paralelas A e B de potenciais indicados. Esses potenciais é isso aqui, é o potencial elétrico no ponto A e o potencial elétrico no ponto B. Então vamos colocar aquela fórmula que eu comentei agora. Intensidade do campo elétrico vezes a distância é igual ao potencial elétrico no ponto A menos o potencial elétrico no ponto B. E eu quero saber exatamente isso aqui. A pergunta é, determine a intensidade do campo elétrico. É o E. Então vamos lá. E vezes a distância. A distância é essa aqui, 2 centímetros. Eu tenho que passar para metro. Então fica 0,02. Igual. O VA é 0. Menos da fórmula. Não pode confundir com esse menos aqui. Agora o VB é menos 80. Aqui então tem 0,02E, deixando organizado. É igual, esse sinal vai mudar, o 80 vai ficar positivo. Como eu quero o campo elétrico, eu vou isolar o campo elétrico. Então esse que está multiplicando passa dividindo. É 80 dividido por 0,02. Vamos fazer do lado essa continha aqui, está bem fácil. Eu tenho que igualar as casas depois da vírgula. Como a vírgula está aqui, tem que colocar 2 zeros aqui. Então, na verdade, vai ser 80 com mais 2 zeros. E agora dividido por 2. Claro que vai dar o 8 dividido por 2 é 4. 2 vezes 4 é 8, para 8 zero. Vai abaixando o zero, vai dividindo, dá zero. Abaixa 0, divide por 2, dá zero. Abaixa 0, divide por 2, dá zero. 4.000. Então, nós temos aqui a intensidade do campo elétrico. É igual a 4.000. Intensidade do campo elétrico é newtons por coulomb. Posso deixar em notação científica. Então vai ser 4 vezes 10. Vamos ver o expoente que vai aparecer aqui. Era um número grande que ficou pequeno. Então eu tenho que somar. Que número aparece aqui? A quantidade de casas que a vírgula se deslocou. 1, 2, 3. Ok? E pode tirar aquele sinal ali. 4 vezes 10 elevado a 3 newtons por coulomb. Essa é a intensidade do campo elétrico. Aí está, pessoal. Nesse vídeo nós fizemos a demonstração da fórmula, que nos dá a diferença de potencial entre dois pontos de um campo elétrico uniforme. Ok? Nós chegamos ao final dizendo que U é igual a E vezes D, que a unidade é volts. Isso quando for encontrado isso aqui. Nós trabalhamos agora o campo elétrico. Então a unidade para o campo elétrico é newtons por coulomb.
Ok. Então, além dessa demonstração, fizemos um exercício. Gostou? Deixe like, compartilhe, faça inscrição. Acione o sininho para receber todas as postagens. Pessoal, é importante que você fortaleça o nosso trabalho. Assim você vai mostrando para a plataforma que esse conteúdo é relevante e ele pode então chegar a muitas pessoas. Obrigado pelo apoio, obrigado a todos aqueles que já estão inscritos. E se você ainda não é, venha participar também conosco. Até mais, tchau!